Cláudia, fale sobre os corantes, tem inchaço nos lábios e rosto. Cláudia, não é uma pergunta do coronavírus, mas tudo bem, eu acho que é um canal de explicação, né, de elucidação de problemas de alergia, vale a pena a gente falar sobre isso. O corante, bem na verdade, não causa alergia, isso é importante vocês entenderem, não causa alergia, falando assim, imunologicamente falando, não existe nenhum anticorpo contra corante, não existe nenhuma reação imunologicamente falando contra corante. Bem na verdade, a gente não sabe muito bem até como se passa isso, né? Existem várias formas de pensar, vários estudos, vários métodos, né? Então por isso que é difícil muitas das vezes você fazer o diagnóstico da hipersensibilidade ao corante, que seria o termo mais correto, né? Hipersensibilidade do que alergia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tem um corante chamado amarelo tartrazina, tá? Que muita gente tem alergia ao amarelo tartrazina. E o corante amarelo tartrazina, ele, quando passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. Dentre eles, uma substância chamada derivado pirazolônico. Você sabe o que é um derivado pirazolônico? É a dipirona. Então, o paciente que tem alergia ao corante tartrazina, ele pode também ter alergia ou hipersensibilidade, né? Ele pode também ter reação de dipirona. Olha que coisa interessante, né? Então, a pessoa que come corante amarelo, eu não indico tomar dipirona. Você vê como é que é difícil, né? E a reação que esses corantes causam, muitas das vezes, são reações diretas no sistema, nas células que produzem substâncias vasoativas, ou seja, elas rompem as células que produzem substâncias vasoativas. Nós temos os basófilos, eosinófilos, mastócitos, ou seja, tudo aquilo que causa o processo alérgico na gente, aquele corante vai lá e age naquela célula e rompe aquela célula, ou seja, não existe uma ação, uma reação imunologicamente falando, né? Tem muita coisa sobre corante que eu falei aí nas lives, é só você colocar corante que você vai ver muita coisa, nossa. E cada corante funciona de uma forma, cada corante funciona diferentemente de um paciente para outro. A única coisa que a gente sabe é que eles causam reações que parecem serem reações alérgicas, né? Imunologicamente falando, assim por dizer, né? Alérgicas imunologicamente falando. Mas não são reações mais de intoxicação, reações de intolerância, reações de hipersensibilidade, ou seja, como se fosse um tóxico para você, como se te intoxicasse, né? E é muito difícil a gente fazer diagnóstico para corantes, é muito difícil. O único teste, talvez, que a gente pudesse fazer fosse o teste de provocação, que é um teste que você vai dando o corante muito pouquinho, né? Numa diluição muito devagarzinho, vai dando para o paciente devagarzinho, até você ir aumentando a concentração, aumentando aos pouquinhos, e você chegar numa grande concentração e ver realmente se aquele paciente tem alergia ou não, aquele corante ou não. Esse teste de provocação, ele é utilizado também para medicamentos, para substâncias em geral, né? Só que é um teste muito perigoso. Ninguém deve fazer isso em casa, tá? Você não deve fazer isso em casa. Eu vou pegar uma gotinha aqui de dipirona, vou misturar com um pouquinho de água, vou tomar e vou ver se vai dar reação. Não, você pode morrer por causa disso. Entendeu? Não é assim que funciona. Isso tem que ser feito por pessoal treinado, qualificado e numa unidade de atendimento de emergência para pacientes graves. Então, nem em clínicas de baixa complexidade como a nossa a gente faz teste de provocação. O Brasil Sem Alergia é uma clínica de baixa complexidade, não é uma clínica de alta complexidade. A gente faz testes simples, testes que não tem risco para a saúde do paciente, ou tem um risco assim muito pequeno, entendeu? Então você precisa fazer em clínicas grandes, em hospitais, esse teste de provocação, supervisionado justamente por um profissional qualificado da área, entendeu? Então não pode fazer assim em casa, testar isso em casa, porque você pode morrer e você não vai ter tempo de chegar no hospital. Você vai começar a inchar a glote, vai entrar em insuficiência respiratória, vai cair sua pressão arterial e vai morrer, tá bom? Então procura bastante, eu falo muito sobre corante, tem muitos vídeos meus sobre corante, você pode procurar no nosso YouTube, assim, teste de corantes, ou alergia a corantes, ou hipersensibilidade a corantes, você vai encontrar muitos vídeos sobre isso. Eu explico com bastante detalhamento, inclusive, várias
vários pensamentos, né, várias hipóteses para a questão do corante, entendeu? Porque não são, poucas delas são realidades, né? Os receptores que existem nas células de determinados pacientes que têm determinados receptores, ou seja, tem muita coisa interessante que eu já falei sobre isso, tá bom? É só buscar. Obrigado, um abraço, hein? Muito obrigado pela sua pergunta.